Fala galera, tudo bem? Então hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre como funciona para a gente controlar estados em React. Bora lá? Bom, então perfeito. Então aqui a gente já está com a tela, né? Eu queria então mostrar para vocês aqui na prática um pouquinho como funciona isso daqui. Mas primeiro, então, vamos imaginar a seguinte situação, o segundo cenário. Continuando com o nosso projeto To-Do List que a gente viu no nosso último vídeo. Então aqui o usuário ele precisa escrever a tarefa, né, ali no input do tipo texto para fazer essa entrada de texto. Né? Então a gente vai ter essa entrada de texto através do input, tudo bem? Na sequência, o usuário vai clicar no botão definido como salvar, ou com a tecla Enter, a gente vai colocar essa função também, e após clicar com o botão salvar, a lista de tarefas localizada, né, abaixo do input vai dar a entrada de dados e vai atualizar para o novo estado. E quando o usuário terminar de clicar no botão salvar ou o botão Enter, o aplicativo automaticamente também limpa o valor do input de entrada de dados e, por fim, a lista de dados, né, ela passa a apresentar a tarefa inserida pelo usuário. Então esse é o nosso desafio, tudo bem? E agora a grande questão, né, agora é como que a gente pode implementar essa interação entre os estados, como que funciona, como que a gente pode fazer, como é a maneira correta. Mas vamos lá tirar essa dúvida, tudo bem? Então acompanha lá comigo. O primeiro passo de tudo, então, vai ser a gente criar o componente input, porque né, esse componente input ele é um componente comum que a gente pode utilizar não só nessa página, mas a gente poderia utilizar em várias e várias páginas sem o menor problema, tá certo? E lembrando também que nesse input a gente vai ter essa funcionalidade, como eu falei, quando você aperta a tecla Enter, ele já executar o comando de salvar. Nativamente, quando a gente utiliza a tag input, isso não é assim que funciona, né? Quando você clica a tecla Enter, se você tiver um input comum, não vai acontecer nada. Diferente de quando, por exemplo, você utiliza a tag forms. Form, desculpa. Então, a tag form, quando você utiliza ela, aí sim você pode apertar o Enter e nativamente ela já vai, né, ali aplicar o comando que você já deixar descrito para ela executar. Mas sem a tag form, isso não acontece nativamente. Então é por isso que a gente vai trabalhar, como vocês podem até ver aqui, né? A gente tem aqui esse onPressKey. Então esse onPressKey a gente colocou como aqui uma ARM function, que aqui ele tem como um parâmetro uma props, né? A gente tem o event, e aqui a gente tem basicamente uma condicional. Né? Então se aqui o event.key for igual a enter, e também, né, aqui o EE, então E, o booleano, né, do que ele receber de props de value, aí o que ele vai fazer? Ele vai executar, né, o props add task. Então, aqui é basicamente a construção de como a gente vai fazer esse enter para poder a gente, né, vamos dizer assim, simular a funcionalidade da tag form. Basicamente assim, é bem tranquilo, bem simples mesmo, né, essa parte. Mas vamos lá continuar então, tudo bem? Então aqui a gente tem um pouco mais né, aqui do código, mas é basicamente só um return com o input e aqui com aqui, por exemplo, a gente tem o area label, tem o ID, tem o name, onChange, a gente tem o type, tem o value, tudo a gente recebendo por props. Mas tudo bem, vamos voltar aqui para o nosso to-do list. E bom, então a gente a seguir, né? Então a gente tem esse código, né, da to-do list. E basicamente aqui ele contempla a atualização, né, da lista de tarefas ao clicar no botão salvar ou apertar no nosso botão Enter, como a gente já falou. E após inserir o item na lista, o conteúdo é apagado do input automaticamente. E como a gente pode ver aqui, né, que a gente tem, por exemplo, o onChange. Né, então o onChange ele está aqui para a gente, que, né, como a gente pode ver, a gente tem aqui no nosso state, então ele tem a task, que é onde a gente vai escrevendo, né? Então por isso que ele está dentro do onChange, ele vai guardando o resultado que está dentro do input, o value do input, e a task list, que é todas as tarefas que o usuário for aplicando ali à nossa lista. A gente tem o onSaveTask, que é basicamente para a gente poder salvar, e olha só que interessante como funciona o fluxo, né, aqui do nosso componente. Então a gente primeiro tem a declaração, né, aqui do task list e do task. A gente tem aqui, né, a new list task para poder fazer aqui a nossa nova lista. E aqui a gente tem um push.
Não sei se vocês já viram esse comando push quando vocês estudaram JavaScript. Provavelmente sim, mas se caso não, esse push, simplesmente o que ele faz é sempre que você tem um array e utiliza esse array com o método push, ele vai colocar uma informação na última casa, né, no último espaço do seu array. Então, se seu array, por exemplo, tem 3 coisas, né, tem 3 números ali, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa nova informação e colocar lá dentro, né, como a última casa, né, ali o último número disponível. Simplesmente isso. E aqui, então, ele faz perfeito, aí ele pega essa task list e faz, né, seta como a new list task, para a gente poder ter essa atualização. E, por último, ele vai fazer o que? Ele vai pegar o task e vai setar como vazio, para a gente poder ter aquele padrão, né, de tudo bem, você foi lá, clicou no botão Enter ou clicou em cima do botão Salvar, ele vai fazer tudo e no final ele vai deixar limpo a task. Tudo bem? E aqui, né, depois aqui no Return, a gente tem simplesmente aqui o nosso input, o nosso button, tudo certinho, tudo funcionando. Mas só para mostrar para vocês, tá certo? Vamos mostrar aqui na prática. Então, perfeito. A gente tem aqui a nossa to-do list. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, aprender React. Opa, React. Agora sim. Então, eu apertei o Enter. Opa, já está aqui. Tudo bem, né? Eu vou colocar aqui assistir o curso. Vou clicar no botão salvar agora e também o mesmo resultado, tudo normal. Tá certo? Então aqui basicamente a nossa funcionalidade, aqui mostrando para vocês que realmente funciona, e a gente seguindo esses passos dá tudo certinho no resultado final. A gente consegue, né, ter um resultado bacana, uma aplicação que funciona da forma que a gente quer. Tudo bem? Então só relembrando aqui, né, que o método render ele é obrigatório em classe. Então a gente tem esse render aqui antes do return e ele é obrigatório nos componentes de classe. Tudo bem? A gente vai ver os componentes funcionais, que são componentes com funções, aí esse render não vai entrar mais, mas enquanto a gente estiver estudando classe, vai ser obrigatório. E ele estende o componente do React. Tudo bem? Então, esse método ele é responsável por renderizar todo o conteúdo da tela. É no retorno do método render que temos a tela construída e o DOM sendo atualizado com base das modificações que o estado sofre. Deu para entender? Tudo tranquilo? Então, só resumindo, né, o resumo do resumo. Então, o estado ele está ali para ser utilizado. E quando você modifica o estado, é quando, no caso, né, o componente vai renderizar. Então, se você quiser que o componente ele renderize, você precisa modificar o estado. Se você não modificar o estado, não vai ter renderização do componente. Tudo bem? Essa é uma parte bem importante aqui para a gente entender como que o DOM trabalha aqui no React. Perfeito, pessoal. Então, hoje a gente viu a importância e como funciona na prática para a gente controlar estados em React. Espero que vocês tenham aprendido. E no nosso próximo encontro a gente vai aprender um pouco mais sobre os hooks, para que eles são e como eles funcionam. Perfeito? Vejo vocês na próxima e até mais!